atarantado hoje, está todo mundo agitado. Vamos fazer um pouquinho do estudo. E o frio, como é que está? Tá melhor hoje, né? Melhorzinho hoje, né? Ontem acho que foi o dia de frio, né? Antes de eu vou usar hoje o livro Feliz, do José Carlos de Luca, né? Os livros dele são muito bons. E antes de começar aqui, uma coisa que a gente tem recebido muito, né? Outros grupos espíritas, pela internet, né? Nas redes sociais, a espiritualidade passando muito um momento, assim, difícil que a gente está vivendo, sabe? Eles têm pontuado muito, assim, a transição toda que o planeta está vivendo, né? Que a gente fala tanto de provas e expiações para regeneração. Existe uma transição acontecendo já há alguns anos, mas a coisa está, sabe, se intensificando. Então, tudo que está acontecendo no mundo, a gente vê, né, tanta coisa acontecendo, tantos acidentes, desencarnes coletivos. A energia do planeta está muito difícil, né? Então, isso também pode ter uma influência na vida da gente. Então, é muito se perceber, muito tentar perceber como nós estamos. E perceber assim, nossa, eu estava bem, de repente, nossa, fiquei... Porque às vezes a gente acaba sendo envolvido por essa energia toda que está aí, né? E não se dá conta de que, às vezes, não é exatamente meu, entende? Então, nesses momentos, é parar um pouquinho, fazer uma reflexão, fazer uma respiração, né? E fazer uma prece, tentar se desligar, né? Então, eu queria falar um pouquinho disso antes, porque eu acho que o que eu vou falar hoje, que está aqui, tem muito a ver com isso, sabe? De a gente viver e perceber e sair do pesado, sair do ruim, né? Valorizar o que é bom, valorizar a energia mais leve, tá? A mensagem é assim: que para um aspecto fundamental da felicidade, o poder de escolha de nossas reações diante de tudo que acontece é muito importante. Então, as coisas vão acontecendo e cada coisa que acontece, nós temos um poder de escolha. O poder de escolha, o que é? Eu, diante daquilo que está acontecendo, eu me perceber e eu escolher. Se é uma coisa ruim, eu vou ficar entregue a isso quanto tempo? Né? Se é uma coisa boa, eu vou curtir aquilo. Mas, às vezes, dependendo das coisas, eu posso escolher sair daquela ruim e ir para uma coisa melhor, né? Que a gente tem isso para fazer. Todos nós temos coisas boas, né? Para escolher num momento difícil. Para, pelo menos, pensar numa coisa boa. E ele dá alguns tópicos. Por exemplo, posso reclamar, é minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Eu posso acordar de manhã e pensar já na minha prece, né, da manhã, eu pensar nisso. Que tipo de dia eu quero para mim hoje? Independente do que vai acontecer, essa decisão, essa escolha é ser firme. Eu quero que meu dia seja bom. Eu quero que meu dia seja tranquilo, independente do que vai acontecer. A gente pode fazer essa escolha todo dia de manhã. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer as águas que vão lavar a poluição. Sabe essas pequenas coisas? Está chovendo. Às vezes a gente fica, não é? O dia que está chovendo, porque está chovendo. O dia que está calor, porque está calor. É que nem agora. A gente agora está falando do frio, né? Mas eu começar a tentar ver, que nem hoje, né? Que nem do frio. O frio, a gente precisa do frio.
né? O frio é importante, né? Como todas as estações são importantes. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar as minhas finanças, evitando o desperdício. É uma outra escolha. Eu não tenho dinheiro, mas aí eu posso começar a refletir, por que eu cheguei nesse ponto? Né? Por que às vezes eu cheguei nessa condição de estar numa situação financeira difícil? E através disso eu começar a administrar melhor, né? A minha vida financeira, como eu lido com isso, como eu lido com o dinheiro, né? Mentalmente, que conceitos, que crenças eu tenho em relação ao dinheiro. Isso é muito importante, né? Para a gente não atrair dinheiro só, a vida não é só isso, né? Mas ter a vida tranquila em relação a isso. Posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças por estar vivo? Eu posso reclamar que eu estou com algum problema físico, que eu tenho que ir no médico, que eu tenho que fazer um exame, que a minha saúde não está boa. Mas primeiro eu posso pensar, nossa, mas eu estou vivo. Eu estou vivo e eu estou, dependendo do que eu tenho, às vezes nem é tão grave assim, a gente faz um cavalo de batalha. Às vezes, se for grave, pensar, eu estou vivo e vou vencer essa doença, vou fazer tudo o que for preciso para cuidar disso, né? E para estar bem ali na frente, sem a doença, né? Porque é sempre pensar, uma coisa que eu acho importante assim, eu sempre pensar que eu mereço isso. Eu ter sempre essa escolha também na minha cabeça. Eu mereço ficar boa, eu mereço me curar, eu mereço ter uma condição financeira melhor. Isso é como a escolha da primeira escolha do dia, né? Vai ser bom o meu dia. E em todas as situações da minha vida eu ter essa escolha. Eu mereço o melhor para mim, independente do que eu tenha que viver. Vai ser o melhor para mim, né? Estou aprendendo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria. Ou posso ser grato por ter nascido. Isso é uma coisa que a gente dificilmente para pensar. Às vezes a gente reclama do que não me deu, ou não tiveram condição, ou às vezes atitudes eram nervosos, ou eram distantes, ou eram até muito bons, mas não tiveram a condição de me suprir todas as minhas necessidades. Mas eu estou aqui vivo por conta deles. Foi esse casal que me trouxe, foi esse casal que me deu a oportunidade de estar aqui de novo encarnado. Então isso a gente tem que agradecer em primeiro lugar, né, aos nossos pais. E pensar que eles, antes de virem, eles fizeram a escolha de nos ter aqui. Não é uma coisa por acaso, não. Tudo isso é muito bem planejado. Então, eles tiveram a escolha e me trouxeram e fizeram o que eles, né, até onde eles podiam, né. Então, isso a gente tem que agradecer muito pela vida, né. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. O brasileiro, ele tem um costume de, domingo à noite, começa a reclamação. Ai, porque amanhã eu vou ter que acordar cedo, que amanhã eu vou trabalhar, porque amanhã eu tenho um monte de coisa, aquelas coisas lá que às vezes não é tão legal, que eu não, né, tá difícil de viver. E quanta gente está, né, no domingo à noite pensando que queria acordar de manhã na segunda-feira para ir para o trabalho. Então é agradecer por ter o trabalho, as dificuldades que você tem lá, né? Faça a escolha de viver o melhor possível tudo aquilo, né? Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Em vez de eu ficar só lamentando as amizades que me decepcionaram, que
Eu estou sofrendo, às vezes, até por algumas coisas que estão acontecendo, mas eu posso parar e pensar, nossa, mas eu posso fazer novos amigos. Ou às vezes eu estou decepcionado com este amigo, mas eu tenho outros. Né? Não é uma questão de empurrar para debaixo do tapete. É você não dar tanta ênfase ou tanta importância para uma coisa só que está acontecendo. E eu começar a enxergar outras coisas que também estão acontecendo e que são boas. E que podem me tirar daquele pesar ou daquela tristeza por alguma coisa difícil que está acontecendo. Isso sempre está acontecendo. Coisas boas sempre estão acontecendo. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. Às vezes, muita coisa que a gente planeja, que a gente desejaria, não acontece exatamente como eu gostaria, né? Mas, a cada dia que eu acordo e que eu resolvo que aquele dia vai ser bom, que a semana vai ser boa, eu estou recomeçando. E eu posso recomeçar uma situação que eu planejei que não deu certo, eu posso tentar recomeçar de outra forma, ou eu posso recomeçar fazendo outra coisa, que não aquela, né? Então é sempre ver o universo, ele está em pleno movimento, sempre. E às vezes a gente não se deixa ser beneficiado por isso, entende? Porque às vezes eu me fixo tanto em uma coisa só, que eu não dou oportunidade do movimento que existe na vida, no universo, na minha própria, né? No próprio movimento da minha vida, eu não deixo acontecer. Eu não dou oportunidade para acontecer. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. A gente sabe que a vida traz muitas coisas que a gente não esperava. Mas a gente estudando a doutrina, a gente sabe que muitas coisas, aquelas principalmente difíceis que a gente não esperava, fazem parte às vezes de um planejamento que eu fiz para mim, para viver coisas que eu preciso viver, para trabalhar coisas em mim, sentimentos, pensamentos, atitudes, crenças que eu trago do passado. Então, a gente sabe disso, mas mesmo que essas coisas eu não escolhi aqui, né, conscientemente, eu posso fazer delas o melhor para mim. A escolha é minha, depende de mim, depende só de mim. Tudo que está à minha volta, tudo que diz respeito a mim, só depende de mim, né? Então, é ter sempre, se a gente conseguisse, é porque a gente está falando agora disso, às vezes a gente para, lê um livro assim, a gente concorda, né, com tudo que está lendo, a gente concorda e fala, nossa, é isso mesmo, nossa, vai ser, é muito bom isso, mas amanhã a gente já não lembra mais. Amanhã eu volto para aquele automatismo da minha vida, né? E eu não lembro mais que eu posso ter, né? Eu posso fazer as minhas escolhas, eu posso mudar muita coisa no meu dia a dia fazendo essas escolhas, principalmente gerando uma energia, né, positiva, gerando uma energia que vai me levar para o melhor, mesmo que seja uma situação difícil. Se eu tiver esse pensamento, até das situações difíceis eu vou tirar muito proveito, eu vou aprender muito com elas, eu vou encontrar forças em mim que eu nem sabia que tinha. Então é sempre a escolha, e a escolha sempre com essa energia, sempre vendo o melhor, sempre tentando viver de uma forma que de tudo eu vou tirar o melhor, de tudo eu estou aprendendo. Se a gente conseguisse todo dia de manhã lembrar disso, porque só de lembrar e só da gente pensar um pouquinho nisso ali, naquele momento, na minha prece, eu já mudo a energia. A gente não imagina o poder que a gente tem mental.
E esse poder mental regula meus pensamentos, e esses pensamentos influenciam minhas emoções, e o dia pode ser, e a semana pode ser, e o mês pode ser muito diferente do que eu viveria se não tivesse feito essas escolhas. Tudo bem, gente? É isso. Vamos pensar todo dia de manhã um pouquinho nisso. Meu dia vai ser ótimo, todo dia de manhã. Boa noite para vocês. Fiquem em paz. Eu não sou tão baixinho assim, né? Quando for eu mais baixinho. Deixa eu lá. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. Esta quarta-feira gostosa, né? Todo mundo bem agasalhado. Tá um cheiro assim de roupa guardada, não tá? Mas sobreviveremos a mais este inverno. Parece que é só mais alguns dias só, né? Já vai esquentar. Já vai esquentar, então tá tudo bom. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aos nossos amigos também de casa, que estão nos assistindo pela internet. Estamos aqui na Casa Recomeço, onde nós aqui trabalhamos às segundas e às quartas-feiras. As segundas destinada à parte médica, espiritual, né? As curas espirituais médicas. E às quartas-feiras, a equipe do irmão José, com um trabalho aí fraternal de cuidar da nossa parte mais emocional. Então, os horários, né, já são aí a partir das 20 horas. Temos uma prévia a partir das 7h30 com o estudo de alguns livros que nós apresentamos, e é o nosso histórico. E antes de nós iniciarmos com a palestra, temos aí alguns avisos. Como a gente vem fazendo o anúncio, né, a gente tem um caldo que vai ser, a gente já tem aí o número de pessoas que realmente se interessaram, e vai ser possível para o sábado. Foi praga minha isso do frio, não foi não? Eu estava torcendo pelo frio, poxa. Então o frio aconteceu. Então aí a gente tem no dia 17 os pedidos, né, até às 15 horas, os pedidos, eles têm que ser feitos assim, até amanhã, é o último horário, o último dia para fazer o pedido do caldo. E a gente vai colocar à disposição um telefone. Quem quiser, por exemplo, hoje ainda, né, eu sei que talvez vamos ter mais alguns pedidos, mas amanhã, se alguém quiser, aqueles que estão em casa também, nós vamos disponibilizar um telefone celular, que é o da Estela. E ela vai estar disponível das 8 até as 17 horas, caso alguém queira fazer algum pedido por telefone. Tá bom? O celular dela tá fixado lá, mas eu vou deixar aqui também para todos. É o 11 97 171 3631. 11 97 171 3631, tá? Caso alguém queira fazer algum pedido adicional, temos até amanhã às 17 horas. Então aproveitem, que é um caldo bem gostoso, né? A propaganda é a alma do negócio, não é? Então tem que valorizar, poxa. E dando continuidade, a gente vai, eu conversei com a Lídia, que é a nossa professora de yoga, né? E ela vai, assim, estender mais um período de aula para nós assistidos e tarefeiros, tá? E vai ser às sextas-feiras, no período da noite. Eu só estou em dúvida, das 19, né, Lídia? Das 19 às 20h30 horas. Quem estiver interessado, faça a inscrição. São mais ou menos umas 10 pessoas no máximo, né, Lídia? É isso aí. E tem uma taxa mínima de R$10 por mês. Tá bom? Então, quem quiser participar dessa aula, quem está já participando, vise que a professora, ela puxa mesmo, pessoal, né? Pega, é ótima. Então, desenferrujar aí
Então aproveite, eu vou estar nessa aula aqui, né? É o único dia que eu posso, então vou estar lá. Então eu quero fazer yoga também, porque eu estou precisando, então só reforçando, das 19 às 20h30, tá bom? Quem quiser, assistidos, tem que ser assistido da casa, tá? E tarefeiros. Acho que é isso, os caldos já falei. Faltou alguma coisa, o que é? Vamos ver se alguém sabe o que é. É o Evangelho no Lar. Esse é a notícia, a informação indispensável em todas as sessões, onde, através por inspiração da espiritualidade, nos mostraram a importância do Evangelho no Lar, onde ali nós fazemos uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, né? Com uma ou mais pessoas da família. E quem ainda não fez e precisa ser feito, tem o roteiro lá, quem não sabe fazer, tem o roteiro na secretaria de como fazer esse Evangelho no Lar. É uma oração em voz alta, e aí a gente faz ali uma oração, faz uma leitura do Evangelho. É simples, 15, 20 minutos no máximo. Não pode ultrapassar das 11h30 da noite, até mais tardar. Qualquer dia, começa às 6, 5 da manhã, não ultrapassem às 11h30 da noite, tá? Que é um horário crítico da meia-noite, e não é muito bom a gente estar nesse período. Então é importante o horário, né? Que a gente sempre faça no mesmo dia, no mesmo horário. Para quê? Aquele irmão de luz que está se predispondo a guardar, a ajudar a nossa casa, ele vai estar lá naquele dia, naquele horário. Tá bom? Quem mais? Acho que é só. Vamos lá então? A Estela hoje é a nossa palestrante. Se ela passar das 20h30, vocês chamem a atenção dela, tá bom? Pode ser? Algum dia eu passei? Você chama a atenção dela, porque ela sai. Já que está ao vivo aqui isso aqui. Bom, gente, desculpe as brincadeiras, a gente tem que descontrair também, né? Mas tem momentos de descontração e uma hora que é especialmente nossa, que é esse que nós vamos aqui nos colocar. Então, descruzando os nossos braços, as nossas pernas, fazendo aquele colóquio bem gostoso com Jesus, de agradecimento, por esse momento tão feliz, um momento tão oportuno em nossas vidas, onde esses irmãos de luz que se prepararam desde os primeiros momentos desse dia, já prepararam este salão, preparou toda esta casa para que nós pudéssemos ser recebidos com muito carinho. E é um momento único de cada um de nós, onde através dos nossos pensamentos, eu fechando os meus olhos, eu vou conversar com esse irmão de luz e a ele pedir algo que seja importante para mim ou para quem quer que seja, mas como é meu esse momento, que eu possa pedir pelo meu fortalecimento pessoal, pela minha cura do meu corpo físico, por um emprego que eu estou, caso esteja precisando, pelos meus estudos, enfim, algo que para mim seja importante para eu conseguir conduzir a minha jornada aqui na Terra. E também, fortalecidos que nós estamos através dessa corrente que montamos, vamos também vibrar por aqueles que não puderam estar presentes aqui a esta casa e também vibrar por aqueles que estão em casa nos assistindo nesse momento, onde esta vibração, todo esse movimento que fazemos, com certeza chegará e chega até o seu destino, que é o Pai Todo-Poderoso. E aproveitando ainda, nós podemos vibrar por aquele amigo que não pôde estar aqui presente, por um irmão, por um parente, por um vizinho que seja, por alguém que esteja em meu pensamento nesse instante, que eu possa vibrar por saúde, por esperança, por fortalecimento também. E não podemos deixar de vibrar por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, os andarilhos, né, num momento difícil, nos cárceres, que possamos iluminar todos esses com muita luz e com muito amor. Em especial,
a gente está fazendo uma vibração também por aqueles que desencarnaram abruptamente naquele acidente do avião, né? Que eles possam, da mesma forma, receber a luz que os irmãos, os mensageiros, aqueles que recuperam, todos esses que desencarnam de uma forma assim bem abrupta, que eles possam ser acolhidos pela espiritualidade e que eles, através da nossa prece, da nossa oração, possam ter o esclarecimento de aceitar a ajuda que a eles está sendo dada. Vibrarmos pelo nosso planeta, este planeta maravilhoso que nos acolheu desde os primórdios da formação dele e que hoje, né, aqui estamos vivenciando cada instante para o nosso bem, em especial em espírito. E diante de tudo isso que aqui nós vibramos e nos colocamos, que possamos nos colocar em joelhos, em espírito, diante do nosso Mestre, para fazer a oração que o Felipe irá me ajudar a fazer aqui. Vem cá, Felipe. Depois da oração, o Felipe quer falar algo com vocês, que eu também não sei o que é. Então vamos lá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. O que você quer falar, Felipe? Você queria dar uma mensagem para todos nós? Qual é a sua mensagem? Então, pessoal, se a gente não gostar de ninguém, a gente não vai gostar de nós mesmos. Então, as pessoas que a gente não gosta, a gente tem que gostar uma hora. Mas se a gente gostar dessa pessoa, a gente gosta dos outros. Muito obrigado. Que mensagem, que mensagem. Eu não preciso dizer nada, né? Quem sou eu? Mas que gostoso. Você quer aparecer lá na televisão? Vai lá. Eu te ponho. Olha lá. Oi, vó. Gente, não tem coisa mais gostosa, né? Que nós sermos conduzidos numa oração com o amor de uma criança, né? Então, e o que eu quis dizer mais ainda, que espírito que é esse, meu Deus do céu. Estela, se você quiser fazer a palestra agora, você pode. Depois. Aí fala que tá bom, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero salientar sobre a ligação amanhã a partir das 8, que hoje eu fico aqui até as 10 da noite, tá? Se vocês ligarem, o telefone está lá em casa, eu não tenho como atender. Mas amanhã vocês podem ligar que eu estou lá pronta. Ou ligar, ou mandar o WhatsApp, o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. E hoje eu vou fazer uma palestra um pouco diferente do usual. Eu conversei com a Vanice e ela me permitiu que eu fizesse uma palestra hoje sobre aquele livro Os Mensageiros, que também está como filme. Pode ser que vocês já tenham lido e até assistido ao filme. Então eu quero colocar aqui, eu acho assim, é muito grandioso quando eles fazem essas obras, e principalmente quando eles levam isso para a telinha, porque a gente consegue ver, visualizar melhor as situações e os ensinamentos que nós temos dentro do nosso Evangelho, né? Então, eu não sei se todos aqui já têm conhecimento dessa história. Não? Então tá bom. Então depois disso vocês busquem, né? Busquem, que eu acho que vale a pena a gente estar colocando. Então, eu anotei aqui, mas eu vou ver se eu consigo lembrar dos nomes e de tudo.
Os mensageiros, dentro da história do livro de André Luiz, eles dizem ali que os mensageiros são um grupo formado na espiritualidade para que nos auxiliem alguns grupos que vêm aqui para o plano terreno para desenvolver algumas missões, alguns projetos evolutivos nessa nossa esfera, né? E especificamente neste filme, nessa colocação, nesse livro que eles colocaram, eles colocam ali um exemplo para nós de um grupo que foi escolhido para que reencarnasse junto. Eram 3 pessoas e as suas 2 esposas que viriam aqui com um compromisso assumido lá na espiritualidade de se colocar um ponto de luz aqui na Terra, através de um centro espírita como esse nosso aqui, né? Então eles se comprometeram lá na espiritualidade, 3 pessoas, e todo mundo que vem aqui nesse plano, como nós mesmos, né? Nós viemos para expiar nossas provas. Viemos aqui para desenvolver algum trabalho. No caso deles, eles vieram em missão para ajudar um núcleo. E eles se comprometeram. Eram 3 espíritos que ali se uniram. Um deles, chamado Fernando, ele seria o primeiro a reencarnar desse grupo. Ele veio com o objetivo de trazer a parte financeira para que funcionasse aquela entidade. O segundo deles era o Isidoro, que veio com a parte de ser o dirigente daquela casa espírita, né? E o terceiro deles se chamava Otávio. Era um rapaz que veio com muito medo na reencarnação, por conta que ele já havia falhado várias vezes. E estava sendo dado a ele uma nova oportunidade nesse grupo para que ele conseguisse a evolução tão esperada e o projeto que eles colocaram de vir aqui na Terra. Juntamente com esses 3 vieram também a esposa de Isidoro, que se chamava Isabel, e a esposa de Fernando, que se chamava Amanda, que também vieram com suporte para auxílio. Como Deus é infinito na sua bondade, Ele não coloca, como eu já disse várias vezes aqui, nós sempre viemos com anjos de luz ao nosso lado para nos auxiliar nas nossas tarefas. E assim fizeram com esse grupo também. Eles se reencarnaram, depois de um dado momento constituíram as 2 famílias, né? A de Isidoro e a de Fernando. Fernando não tinha filhos, era só ele e a esposa dele. E na casa dele ele tinha uma serviçal, uma empregada da casa dele, que era uma senhora que nos primórdios ela estava grávida de uma criança que posteriormente nasceu e era um menino. Na casa de Isidoro, era ele e a esposa. Ele teve 3 filhos, 2 moças e um rapazinho. E eles, dentro da casa deles mesmo, é que desenvolveram esse projeto de um centro espírita. Então, na sala deles mesmo, tinha uma pequena mesa e eles acolhiam as pessoas que ali adentravam. Liam o Evangelho e faziam tudo que estavam ao alcance deles naquela ocasião. E eles também serviam sopa, eles também auxiliavam com as doações que eles recebiam aos assistidos que ali necessitavam. Fernando e Amanda, que eram as pessoas que tinham vindo com o intuito financeiro para auxiliar, iam sempre por lá. Ela ia sempre auxiliar levando doações, né? E assim foi o projeto, né? E assim eles iriam começar. Em dado momento, as coisas começaram a desandar, as coisas começaram a não dar certo. Fernando já não queria ir mais naquela localidade, não estava preocupado em estar auxiliando financeiramente, e o dinheiro que ele ganhou, ele começou a ostentar em outras coisas. E ele decaiu no vício do álcool, né? Então ele também, no decorrer dessa existência dele, ele adoeceu muito. O dinheiro que ele ia fazer era para auxiliar nessa casa, mas no decorrer de tudo aquilo, desviou-se o caminho. Assim como nós, né? A gente às vezes vem com um projeto e se desvia de acordo com o nosso livre-arbítrio. Isidoro estava lá, cumprindo o papel dele, mas em dado momento também
ele começou a, por falta de doações, por falta de ter as coisas o suficiente para atender aos assistidos, ele também começou a se desviar um pouco do caminho do que ele veio ali. E num dia, por exemplo, que não tinha muita sopa a ser servido, o filho pequeno dele não estava ajudando eles no serviço de assistência às pessoas que estavam ali. E quando eles se sentaram à mesa, o filho foi servir da alimentação e ele disse que o filho não poderia comer, porque como ele não tinha ajudado, ele não poderia comer também. O menino disse que estava com fome e ele disse que ele não poderia comer. Foi muito severo com a criança levantou e se saiu da mesa. A esposa dele, depois, num dado momento, disse a ele, né, como ele iria lá na tribuna, falaria as coisas de amor, de perdão e de tantas coisas, e dentro da própria casa dele, com o próprio filho, ele agia daquela maneira. Para vocês verem o compromisso que nós temos com aquilo que a gente estuda e faz, né? Então, é só para pontuar como começou as coisas se desviarem. O terceiro membro desse grupo, ele se chamava Otávio, que era aquele rapaz que já tinha declinado por várias encarnações, e ali esse grupo se propôs a vir com ele para auxiliá-lo. A função dele era ser médium naquela casa, ser médium e auxiliar as pessoas que ali viessem, né, com a mediunidade. E quando ele reencarnou numa família a qual ali ele teve condições de estudo, condições de se preparar para essa tarefa. Quando ele nasceu, a mãe dele desencarnou no parto. O pai casou novamente, ele teve uma madrasta, e essa madrasta teve mais 3 filhos. E ela era uma boa pessoa para ele. Quando o pai dele desencarnou, a proposta seria ele ficar na casa, né, ele ser a pessoa que iria auxiliar essa família, né, a madrasta com os 3 filhos. Porém, ele foi embora. Os 3 filhos que estavam ali, que seriam irmãos dele só por parte de pai, na espiritualidade já tinham firmado compromisso para ajudá-los nesse projeto que eles fariam. Então, vocês vejam a engenharia da reencarnação, onde tudo ali naqueles núcleos eram colocados para que o projeto realmente desse certo. Mas ele saiu de lá. E aí, dentro do centro, onde eles estavam fazendo as doações, recebendo as pessoas e tudo, num dado dia, o Fernando foi com a esposa dele, a dona Amanda, levar umas doações lá. E esse rapaz, o Otávio, que estava junto com o Isidoro, entregando as coisas também, começou a ficar de olho numa moça que tinha ido ali para receber as doações, né? Já se mostrando numa atitude não tão correta para aquele momento. E ainda Isidoro disse a ele, olha, aqui não é lugar para isso, né? Não faça isso, não é o momento. E ele já começou dali a se desentender com o Isidoro. Aí vocês vejam, os 3 fizeram compromisso. No decorrer, cada um deles foi declinando de uma maneira. Depois de um dado momento também, seguindo, eu estou bem resumindo porque tem pouco tempo, o que aconteceu? Isidoro veio a desencarnar, ele morreu. Do nada, ele foi dormir e ele morreu. Quando ele se comprometeu a vir aqui na Terra, ele disse lá para o mensageiro responsável por aquele grupo, que se em algum momento ele não conseguisse fazer aquilo que ele tivesse vindo, que pudesse ser tirado da vida dele. E assim foi feito, né? E assim foi feito. Só que, lógico, quando a gente vem, a gente não lembra das coisas que aconteceram. Então, quando ele desencarnou, ele não gostou. Ele achou que não deveria ter acontecido aquilo. E ele ficou ali pela casa dele mesmo, desencarnado. Viu o velório dele, viu as pessoas chegando e tudo, e não conseguia compreender tudo o que aconteceu. E ficou, de certa forma, um pouco revoltado com toda a situação. Naquele mesmo momento, um pouco antes disso, o Otávio havia também desencarnado. E o Otávio culpava Isidoro por ele não ter se saído bem no que ele se prontificou. Porém, o Otávio, ele deixou de frequentar o centro de Isidoro e foi para outros lugares. Por quê? Ele começou a usar a mediunidade dele em benefício próprio, que é o que a gente deve ter muito cuidado, né? Então, ele começou a fazer consultas
receber dinheiro em troca disso, né? Então isso fica um alerta muito grande para todos nós. Todas as casas espíritas, elas trabalham sem cobrar absolutamente nada de ninguém. O que é nos dado pelo nosso Pai, né, nesse trabalho evolutivo, dentro da mediunidade assistencial, o atendimento médico que é feito, o fraterno que é feito, não é cobrado absolutamente nada. O que os grupos fazem é pedir doações, é fazer bazar como nós fazemos, é vender o caldo como nós fazemos. Então, jamais alguém deixará de vir aqui por conta de não estar pagando ou contribuindo para alguma coisa. Isso se estende não só a vocês assistidos, como nós também, trabalhadores da casa. Aqui nessa casa não é cobrado de nenhum de nós nenhum tostão, né? Os membros que podem estar ajudando, se associados, assim é feito, tá? Mas ninguém é obrigado. Ninguém chega aqui, Estela, você não veio, você não ajudou, você não participa mais. Não. Uma casa séria procede dessa maneira. E esse rapaz, o Otávio, ele começou a vender, né, os serviços dele, ajudando pessoas com saúde, com um monte de coisas. E óbvio que ele desencarnou e essas pessoas às quais ele ajudou cobrando vieram ali atrás dele. Porque tudo que a gente faz, nós somos os responsáveis. O que eu fiz, não foi porque ele falou para eu fazer, eu fiz porque eu quis fazer. Então, tudo que eu faço de certo ou de errado é de minha total responsabilidade. Eu vou pagar por tudo aquilo que eu fiz e eu vou colher coisas boas por tudo aquilo que eu fiz de bom também, né? Então, nesse momento em que os dois estavam desencarnados, Otávio e Fernando, Otávio culpava Fernando Otávio e Isidoro, que haviam desencarnado, Otávio culpava Isidoro por aquilo, e estava perseguindo ele, né, depois dele ter desencarnado. E ele foi até a casa de Isidoro. Isidoro estava lá, pro lado de fora da casa, estava ali muito entristecido, porque ele não esperava o desencarne, porque ele achava que ele ainda tinha muita coisa para fazer, né? E não sabendo por que tinha tudo aquilo acontecido. A família dele, que estava dentro da casa, a esposa e os 3 filhos, e esse rapaz, o Otávio, entrou dentro da casa dele, embora ele tivesse pedido para que não fizesse isso, ele entrou lá e começou a influenciar a filha mais velha deles para que ela se suicidasse, para que ela tomasse um veneno de rato que lá tinha guardado numa escrivaninha e ela se suicidasse. Por quê? Vejam bem, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso estado vibratório. Nós puxamos para o nosso lado aqueles que estão na mesma sintonia conosco. Se temos pensamentos elevados, nós vamos ter ao nosso lado espíritos elevados. Se temos pensamentos de negatividade, desesperança, de ódio, o que nós vamos emanar junto dos nossos? Aqueles também que têm o mesmo. Então fica aquele suscetível e está falando lá no seu ouvidinho, faça isso, faça aquilo. E na tristeza daquela menina, naquele momento, porque o pai tinha ido embora, ela não se conformava, a situação financeira estava muito difícil, ela achava que eles não iam conseguir superar, ela estava descrente. Então, no momento de fragilidade dela, ela estava sendo sugestionada por esse rapaz que estava ali obsediando a criatura. No mesmo quarto dela, tinha outra irmã que era mais nova. Aquela menina mais nova já era dotada de uma espiritualidade, de uma mediunidade, porque ela conseguia ver esse rapaz, né? Ela estava em desdobramento, estava vendo ele. E dizendo para ele não fazer isso com a irmã. E ele influenciando até o ponto que a menina saiu do quarto e foi até a sala, naquela escrivaninha, pegar a medicação, o veneno, né? Naquele mesmo momento, a menina voltou ao corpo, o desdobramento que ela estava, ela acordou, foi até a sala e pegou a irmã com um vidrinho de veneno na mão, onde naquele momento ela ia ingerir. A menina conseguiu despertar na irmã que não fizesse aquilo. Então a irmã abraçou e disse, você salvou a minha vida. Não satisfeito com a situação, porque ele não conseguiu o que ele queria, o Otávio não conseguiu que a menina morresse, né? Se suicidasse, ele foi lá onde estava o menino, a criança pequena, que tinha um pouco de rancor ainda do pai por conta daquela situação que eu contei inicialmente. O menino estava na sala, sentado no sofá, triste, chorando, com falta do pai também, né? E Otávio também chegou do lado do menino, num momento de fragilidade.
e dizendo que o pai tinha abandonado ele, dizendo várias coisas que não eram a realidade. Mas o menino estava sendo instigado com raiva, com ódio, com todos os sentimentos não bons, né? E existia uma vela em cima da mesa. E esse Otávio não disse para ele pôr fogo na casa, mas o incentivo dele para que ele fizesse alguma coisa levou com que o menino fosse lá e derrubasse a vela e começasse a pegar fogo. O pai lá fora, né? Desesperado, sem conseguir fazer absolutamente nada, porque ele estava desencarnado, orou naquele momento e pediu ajuda. Nesse mesmo instante, surgiu ali os mensageiros. Um grupo, um deles responsáveis por esse grupo e os outros vieram junto para auxiliá-lo naquele momento. O responsável pelo grupo se projetou para dentro da casa, conseguiu que as irmãs e a mãe acordassem, apagassem o fogo e que tudo ali fosse sanado. O mensageiro, eu até anotei o nome dele aqui, que é um nome difícil, peraí. Ele chama Niceto. Niceto que era o responsável por esse pessoal. Aí ele chegou para Isidoro, né? Isidoro, assim, né? Chateado porque tinha desencarnado, não compreendendo as coisas, mas naquele momento que ele pediu ajuda e auxílio, ele se religou novamente com esse grupo. Então ele já saiu daquela zona de negatividade que ele estava, né? Já melhorou o estágio. Otávio foi embora, né? Com aqueles afins que estavam em mesma sintonia com ele. E agora eu vou falar de Fernando, depois eu vou juntar o grupo. Fernando adoeceu porque ele era um autossuicida, porque ele estava alcoolizado, ele era alcoólatra, né? Começou a beber muito e começou o organismo dele a morrer, a falecer, né? Os órgãos começaram a falência dos órgãos, ele caiu em cama, já desenganado mesmo. E à volta dele tinha a sua esposa, que muito o amava e que rezou muito e pediu muito para que ele melhorasse, que ela sabia que ele ainda tinha coisas a fazer e que ele ainda não tinha feito. E ela disse que em dado momento ele disse que ia auxiliar aquele grupo e não auxiliou, e ele estava lá praticamente já em pleno processo de desencarne. Esse grupo de mensageiros foi até ali para ajudá-lo ele nesse processo de desligamento terreno. E quando eles estavam ali, apareceu o grupo de Otávio, né, com vários amigos afins, para poder estar levando ele, porque ele era um autossuicida, né? Queria levar ele também para uma zona de baixo calão, uma zona umbralina. Obrigada. Mas neste momento, como Deus é divino e maravilhoso, houve uma intercessão daquele pequeno menino que nasceu naquela casa e encarnou ali através da empregada. Lembra que eu falei no começo? Essa criança era um pequeno mensageiro desse grupo que ele veio. Ele veio sem que os outros soubessem que ele tinha encarnado para auxiliar. E por esse menino ali ter intercedido sobre aquele instante, Fernando voltou ainda por algum tempo na existência, e ele conseguiu auxiliar nesse grupo, nesse projeto que era aquela casa de orações, né? Aquele centro espírita. E como Deus sempre tem para nós um plano B, porque Ele quer que tudo dê plenamente certo, Ele havia encarnado junto às esposas, e elas se comprometeram que se porventura os maridos e os homens ali não tivessem conseguido o projeto, executar o projeto, elas se uniriam e elas conseguiriam. E assim foi feito. Elas se uniram, reabriram a casa, e Isidoro havia se arrependido plenamente e pediu ao Niceto que se ele deixava que através ele, no plano espiritual, auxiliasse, fosse um mentor, como se fosse um mentor daquela casa, auxiliando, já que encarnado ele não havia conseguido, se ele poderia, desencarnado, auxiliar aquela casa naquele projeto que ele havia assim proposto.
E assim foi feito. Ali ficou a esposa dele, as 2 filhas e aquele pequeno menino lendo o Evangelho e passando já, ajudando nos ensinamentos. Fernando ainda viveu por algum tempo, ainda conseguindo manter o centro financeiramente, até que eles pudessem seguir pelas próprias pernas. Então o plano para aquela casa foi cumprido. E vocês vejam que nós decaímos daquilo que a gente se compromete, porque somos frágeis ainda, porque ainda não acreditamos em muitas coisas. Mas o que a gente tem que perceber em nossa existência é que sempre existe anjos de luz ao nosso lado, nos auxiliando e ajudando. E Otávio? E o que aconteceu com Otávio? Otávio foi cada vez mais para essa zona umbralina, porque ele era revoltado, ele não acreditava. Teve uma outra parte da história dele, mas eu não vou ter tempo de estar colocando. Mas ele foi para as zonas umbralinas, o Niceto foi lá oferecer ajuda a ele, mas ele não quis, ele era revoltado, ele não quis. Se passaram muito tempo e ele foi cada vez mais ficando, perdendo a própria imagem que ele tinha. Ele foi se denegrindo, foi para uma zona muito obscura, solitária, em um determinado lugar. Até que depois de muito sofrimento, ele conseguiu pedir ajuda. E nós sabemos que quando nós pedimos ajuda do nosso coração, que a ajuda é verdadeira, ela vai se fazer presente. A Niceto foi lá e resgatou esse rapaz que estava ali arrependido do que tinha feito. E é lógico que ele foi resgatado e depois de algum tempo eles se reencontraram novamente na espiritualidade, os 3, né, que tinham se comprometido. Eles falharam no que eles tinham se comprometido, mas a missão não falhou, porque outros conseguiram dar sequência àquilo lá. Então, dentro do horário foi o que eu pude fazer para vocês. Se vocês puderem, leiam um livro, ou então vocês vejam um filme. É muito importante, talvez através do visual, a gente compreender melhor algumas situações. Está na Disney. O filme estava na Star Plus, agora não existe mais, ela foi para Disney Plus. Então lá dentro tem o só lá. Mas se alguém quiser, eu ganhei da minha aluna um DVD com o filme. Se alguém se interessar, eu posso trazer semana que vem e vocês podem passar uns aos outros aí se quiser. Eu trago a semana que vem, tá bom? Eu acho que vale a pena, vai passando aí, eu acho que é muito legal. Quem não viu o Nosso Lar, pode assistir o Nosso Lar e depois esse chama Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros. Então, em síntese, foi isso. Agradeço muito ao Vanício por ter me dado essa oportunidade de passar esse ensinamento para vocês, tá bom? E que vocês realmente despertem, porque todos nós viemos aqui com o objetivo de evolução. Às vezes a evolução só nossa, mas geralmente nossa e de quem está em nosso entorno, de quem está sob o nosso poder ali, nossos filhos, nossos pais, né? No nosso trabalho. Então, que abrimos os nossos pensamentos e que deixamos fluir em nós a luz do amor, da humildade, da caridade. Muito obrigada a todos. Vamos então encerrando. Vamos fechando os nossos olhos, aliviando um pouco os nossos pensamentos e crendo plenamente que o Mestre está conosco, emanando sobre todos nós as suas bênçãos. Que possamos nesse momento sentir essas energias adentrando sobre o nosso coronário, pelo topo das nossas cabeças, e percorrendo todo o nosso corpo, com energias benfazejas, energias que estimulem em cada um de nós o amor, a alegria do bem viver, a gratidão por estarmos aqui na grande oportunidade de nos melhorarmos. Que Deus, na sua infinita bondade, coloque ao lado de cada um de nós esses anjos que nos influenciem nos momentos em que temos falhado, em que temos tristeza em nossos corações, porque exatamente nesses momentos são os obstáculos que temos que transpor. Nunca, jamais percam a fé e a confiança
naquele que nos ama. E assim, encerrando os trabalhos dessa noite, vamos hoje, sendo gratos à nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos.